Fala galera, dando continuidade aqui ao estudo da gestão de riscos, hoje a gente vai tratar sobre o conceito específico, tratar a gestão em si. Na última aula a gente falou sobre o que é um risco, né? A probabilidade de ocorrência mais o impacto, aí a gente tem o risco, essa relação, essa combinação entre a probabilidade de algum evento acontecer e o impacto daquele evento na atividade em si, na área de atuação em si. E agora a gente vai falar sobre o que é a gestão ou gerenciamento desse risco. Gestão de risco é um processo, o que significa dizer que ele é algo contínuo, ele é algo cíclico, e você vai ver que no próprio conceito ele traz esse conceito, é um processo de natureza permanente, o que significa dizer que a preocupação com os riscos dentro de uma organização, ela nunca pode ser episódica, certo? Até porque a gente pode, alguns autores utilizam essa expressão, a organização está permanentemente exposta a riscos. Certo? Que tipo de riscos eu vou ter? Tanto riscos mais fáticos, né, algum acidente numa linha de trabalho, quanto riscos mais relacionados ao ambiente, riscos relacionados a mais conceituais. Por exemplo, o mercado começar a se tornar escasso, a matéria-prima diminuir e aumentar o seu preço, as próprias forças de Porter, as forças ambientais que vão influenciar na organização, tudo isso é um risco, tudo isso é algo que pode acontecer e vai gerar um impacto na organização. Estabelecida e direcionada, aplicável a qualquer área da organização, ou seja, a gestão de riscos engloba toda a organização, que visa identificar, analisar, avaliar, decidir respostas, planejar, executar, monitorar e comunicar os riscos. Aqui eu tenho dois pontos do conceito. Primeiro, a gestão de riscos visa identificar, analisar e avaliar os riscos, o que significa dizer apontar onde o risco está, certo? Apontar onde o risco está, analisar até que ponto aquele risco ele é fundamental, ele é primário para a organização, até que ponto não. Lembra lá dos processos primários e dos processos secundários, né? Os processos primários, aqueles processos de negócio relacionados à entrega da atividade. Numa pizzaria, fazer a pizza é um processo primário, certo? Agora, limpar a mesa é um processo secundário, um processo de apoio, de suporte. Quando eu vou identificar em que processos da organização que esses riscos aparecem. O que significa dizer que ao analisar e avaliar, eu vou ponderar onde esses riscos estão. Se eu tenho riscos nos processos primários da minha organização, eu tenho que tomar extremo cuidado. Não que se eles estiverem nos processos secundários eu não precise, mas os processos primários da organização têm que ser blindados, certo? Então, identificação, análise e avaliação dos riscos. E, pessoal, gerenciamento de riscos também se diz respeito a respostas em relação a essa análise. Aí eu vou decidir, planejar, executar e monitorar as respostas aos riscos. Qual pode ser uma resposta ao risco? Vamos trazer um exemplo. Você decide, eu sou gaúcho e moro em Florianópolis. Quando eu vou visitar minha família de carro, existem dois trechos que eu posso utilizar para descer para o Rio Grande do Sul. Um deles é a BR-101, né? Você vem costeando, sai de Florianópolis e vem costeando até chegar na Serra Gaúcha, que é onde é a minha família, ou eu posso ir pelo meio do estado, vou até Lages, que é no meio do estado, e desço. O que acontece é que tem um trecho ali em Lages, onde não pega telefone, a via não é tão boa. O que acontece? Ali tem um risco. Ali existe um risco porque existe a probabilidade de um carro quebrar ou estragar, e se o carro estragar num cenário, num ambiente onde eu não tenho telefone, esse impacto é extremamente negativo. Então você percebe que o risco está lá. O risco está lá. Eu não vou modificar o risco, certo? O que eu faço? Eu decido mudar a rota, vou pela BR.
planejo ir pela BR, vou pela BR e monitoro este meu caminho pela BR, aquele costeando onde eu tenho acesso ao sinal de telefone durante todo o trajeto. Então você percebe que existem dois passos fundamentais do gerenciamento de riscos. O primeiro deles, identificar os riscos, analisar e avaliar. E o segundo deles, decidir que respostas de riscos aos riscos eu vou ter. De novo no nosso exemplo do bungee jump, o risco da corda estourar existe. O que eu faço? Aumento a corda, faço o double check, né, que é a verificação de mais de um indivíduo para ver se a corda está bem encaixada, utilizo lá os mecanismos que eles vão utilizar. Então aqui, quando eu tenho, no gerenciamento de riscos, ele vai se apoiar em dois pontos. Ou diminuir a probabilidade que aquilo ocorra, no caso do bungee jump, aumentando as situações de segurança, ou minimizar os impactos daquilo na organização. Como, por exemplo, ao invés de fazer o bungee jump, eu vou botar uma rede embaixo, botar um colchonete embaixo, o que significa dizer, mesmo que a corda estoure, eu vou minimizar o impacto. Então, de novo, porque a banca gosta muito disso. O gerenciamento de riscos vai trabalhar em cima de risco, certo? Risco é probabilidade mais impacto. Logo, o gerenciamento de riscos é o gerenciamento das probabilidades de ocorrência e dos impactos. Então, de maneira geral, essa análise, esse planejamento, essas respostas vão se debruçar sobre estudar formas de minimizar a probabilidade, diminuir a possibilidade daquele evento ocorrer ou, porque eu posso atuar dos dois lados, minimizar o impacto daquilo na organização, minimizar o impacto daquele risco. Ou seja, mesmo que o risco ocorra, eu vou me blindar, eu vou minimizar aquele risco, certo? O impacto do fato ocorrer, eu vou minimizar esse impacto. Então, por isso que é muito importante a gente perceber. Se você for para o conceito, você acaba se atrapalhando. Mas se você pensar no termo gerenciamento de riscos e você for decompor o risco, assim como uma fórmula matemática, em probabilidade e impacto, você vai perceber que gestão de riscos nada mais é do que a gestão da probabilidade e do impacto. Maravilha? Show de bola, galera! Continue com a gente aqui na Editora Atualizar e a gente vai falar sobre princípios na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.